Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre tributos. Não vou trazer as espécies por hora, eu vou trazer apenas a parte conceitual, vou destrinchar o conceito de tributo, para daí então partir para essa parte de espécies, tá? O conceito de tributo, ele tá lá no artigo 3º do CTN, que diz o seguinte: a lei nos traz a seguinte definição: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer o quê? Que o tributo, ele é pecuniário, ou seja, pecúnia vem da palavra pecus, que significa moeda. Isso quer dizer o quê? Que a moeda, nossa moeda hoje, ela é real. Então, todos os nossos tributos, eles serão pagos em reais, tá? E aí o que acontece? Para exemplificar, nós não podemos pagar um tributo de forma in natura. Ou seja, o dono de uma fazenda, ele não pode pagar os seus tributos com milho, com laranja, com esse tipo de coisa. Isso ele não pode. Mas ele pode vender essas coisas para pagar, mas não pagar por essa espécie, tá? Muitas pessoas questionam se os produtos eles podem ser pagos, né? Se eles podem ser pagos por cheque. E sim, eles podem, até porque o cheque ele é uma ordem de pagamento, ele é um título, né? E uma vez que ele é compensado, esse título compensado se dá o pagamento do tributo. E aí sempre perguntam: mas pode haver outra forma de pagamento do tributo? Em tese, o CTN ele aceita isso. Ele aceita pela dação em pagamento. E o que seria a dação em pagamento? Ele é um acordo convencionado entre o credor e o devedor, onde o credor ele vai aceitar receber de forma diversa do que foi acordado aquilo que a pessoa deve a ele. Não necessariamente, mesmo que se for de valor maior, ele vai decidir se vai querer ou não, tá? E aí o que acontece? Em 2001, o CTN ele foi alterado pela Lei Complementar 104. E aí nessa lei, no artigo 156, que houve a alteração, que lá são as causas de extinção do crédito tributário. Era um artigo de 10 incisos e com essa alteração se tornou 11 incisos. E no 11º inciso fala o quê? Da dação em pagamento por imóvel, né? Então, em tese, aceita essa dação em pagamento. Então, se você tem um imóvel, você pode ir lá dar. No cenário tributário, eles, em tese, pode, mas na rotina tributária isso ainda não é muito usado, porque o credor, ele quer o quê? Ele prefere a pecúnia pela liquidez do pagamento, tá? E aí o que nós podemos ver? A parte compulsória, ou seja, o tributo ele não é voluntário, ele não é contratual, ele é compulsório, ou seja, ele é obrigatório. Uma vez que houve o fato gerador, é necessário efetuar o pagamento do tributo. Isso quer dizer o quê? O que seria o fato gerador? O fato gerador é uma ação que gera obrigação tributária. Então, uma vez que ocorreu o fato gerador, você é obrigado a pagar o tributo, independente da capacidade civil da pessoa. Então, um recém-nascido, ele pode, por exemplo, ter que pagar um tributo, desde que se ele fez o fato gerador, tá? E não importa também a ilicitude do fato gerador. Pode ser um ato ilícito. O ato pode ser ilícito, porém ele fez o ato, pagou o imposto. Então, para ilustrar isso melhor, nós podemos ter como, por exemplo, as pessoas que são donas de jogo do bicho. Jogo do bicho é uma atividade ilícita, porém ela é ilícita, mas ela gera fato gerador. O fato gerador dela é o quê? É pagar a renda. Então, assim, o dono, ele auferiu renda todo o tempo. O fato gerador é o oferir renda. Se ele auferiu renda, ele vai ter que pagar o imposto de renda. Então, não importa a ilicitude do fato. O que importa é que ele fez o fato. Então, quando se fala compulsório, é isso. É a obrigação em pagar, tá? Muitas pessoas confundem o que é multa com tributo. Apesar de ambos terem pontos afins, eles são diversos. Isso quer dizer o quê?
O tributo, ele decorre do fato gerador. Já a multa é uma sanção, tá? Então, nós podemos fazer o seguinte: a multa é uma sanção que ela decorre da desobrigação, tá? Ela vai decorrer do descumprimento da obrigação tributária. E já o tributo não. O tributo, ele vai decorrer do fato gerador, tá? O que nós podemos, o que a multa e o tributo têm de comum? Ele é compulsório, ele é através de lançamento, que seria a atividade plenamente vinculada, ele é através de pecúnia. Então, ele tem esses pontos, porém, eles são diversos. Há pontos em afins, apesar dos pontos em afins, são conceitos diferentes, tá? Outra coisa que nós precisamos também se atentar. Todo tributo, ele tem a ver com o princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade, ele está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1º. O que quer dizer isso? Que todo tributo, ele tem que estar baseado em lei. Se ele não estiver na lei, o tributo não pode ser criado. E o que seria o princípio da legalidade? O princípio da legalidade nada mais é do que a submissão do Estado, né, para poder... Porque assim, se o Estado não tem... ele tem que ter uma submissão à lei. Porque se o Estado não tem uma submissão, ele vai fazendo o que ele quer. Então, ele precisa ter essa submissão, ter esse controle para que o ente político não saia aí criando tudo que ele vê pela frente, tá? Então, entra também no princípio da legalidade. E a última parte conceitual que a gente observa também é quando o conceito de tributo fala o seguinte: atividade plenamente vinculada. A atividade plenamente vinculada nada mais é do que o lançamento. Ou seja, para que todo o trâmite do fato gerador precisa haver o lançamento. Mas futuramente eu vou postar um vídeo explicando o que seria o lançamento e as suas espécies, né? Então, mas assim, para vocês saberem o que seria o lançamento. Seria onde é uma atividade administrativa, onde o ente vai fazer o lançamento para que ele seja... Você vai saber quem que é o credor, quem é o devedor, qual que é o valor, qual que é o tributo. Todo esse tipo... Todas essas informações vai estar nesse lançamento. Mas aí futuramente eu trago e explico para vocês melhor, tá? Por hoje eu vou ficando por aqui com essa parte conceitual do que é tributo. Espero que vocês tenham gostado. Ainda essa semana eu posto, ou eu vou postar sobre lançamento e as suas espécies, ou eu vou começar a falar do que seria o fato gerador, e aí depois, quando a gente terminar, a gente entra na parte das espécies, né, de tributos, e aí vai explicando a parte de lançamento, esse tipo de coisa, tá bom? Agradeço vocês, até logo, boa noite.